Mateus 8, 23 diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar manda e lhe obedece? E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar manda e lhe obedece? O tema da minha mensagem é: entre no profético. Entre no profético. Nós estamos certos que os dias que nós estamos vivendo não são dias comuns. São dias desafiadores. E os desafios que nós estamos vivenciando também não são desafios comuns. Ou seja, não é com nossa habilidade humana que nós iremos vencer, que nós iremos superar o tempo que nós estamos vivendo. O tempo que nós estamos sendo conduzidos a viver neste momento. Não é na nossa capacitação humana, ainda que a capacitação humana ela seja importante. Mas é o que vem do nosso espírito. Eu acredito que nós estamos vivendo no tempo em que o profeta Zacarias profetizava. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito. Ou seja, isso significa que a obra que Deus tem para realizar neste tempo, na minha vida e na sua vida, vai além das nossas habilidades humanas. Vai além da nossa capacitação terrena, intelectual, física. É algo espiritual. Por isso, nada mais necessário do que compreendermos que o tempo que estamos vivendo é um tempo de alinhamento profético. É um tempo que nós estamos sendo despertados para exercitar, para declarar através da nossa voz profética. É um tempo, então, de entrarmos de uma vez no profético de Deus. Nada mais necessário neste momento se faz do que compreendermos o tempo que nós estamos vivendo, um tempo de alinhamento profético, um tempo de ativação da nossa voz profética, um tempo do mover profético, um tempo de entrarmos no profético. E, queridos, é interessante nós pensarmos porque Jesus, ele se movia nos 5 ministérios. Jesus, ele se movia na plenitude dos 5 ministérios. Jesus, ele se movia no ministério pastoral. Jesus se movia no ministério de mestre. Jesus era um grande evangelista. Jesus também foi um grande pastor. Agora, Jesus também se moveu como profeta. Ele foi um grande profeta. Ou seja, Jesus se moveu nos 5 ministérios, entre eles o ministério profético. Ele se movia assim. Ele se movia no ministério profético. E ele ensinava os discípulos e ensinou os discípulos também que era necessário, em alguns momentos desafiadores como os quais estamos vivendo, nos mover no ministério profético. E aquilo que faria a diferença nestes momentos desafiadores, para vencê-los, para superá-los, para suportá-los, era nos mover no profético. O texto que lemos vai destacar um momento assim, um momento desafiador na vida dos discípulos e também na vida de Jesus. A Bíblia diz aqui que eles entraram em um barco e eles estavam atravessando o mar da Galileia rumo à cidade de Gadara. E ali havia um endemoniado, conhecido como endemoniado gadareno. Então, no meio dessa travessia, uma grande tempestade acomete o barco. Ventos e ondas vão contra o barco. E nós estamos falando de pessoas ali que eram extremamente habilidosas neste trajeto ou nessa trajetória. Pedro, João, Tiago, os pescadores, eles eram extremamente habilidosos no mar. Eles eram extremamente habilidosos na pesca. Não era, com certeza, a primeira tempestade que eles estavam enfrentando. Porém, essa tempestade não era uma tempestade comum. Jesus estava caminhando para promover libertação desse endemoniado. Ele estabeleceria o reino de Deus ali na cidade de Gadara. Então se levanta uma grande tempestade contra o barco que estava Jesus e também contra o barco que estavam os discípulos de Jesus. E mesmo com toda a habilidade dos discípulos, eles não puderam vencer, superar
e concluir aquela travessia sem antes recorrer ao auxílio de Jesus. A Bíblia diz que eles estavam perecendo, eles dizem, olha mestre, perecemos. Perecer significa, olha, nós tentamos de tudo, mas nós não conseguimos. Todas as nossas capacitações, todas as nossas habilidades, elas não foram suficientes para superar essa tempestade. Por isso que nós estamos aqui recorrendo ao Senhor, ajuda-nos nessa hora. Jesus se levanta e fala, homens de pequena fé, por que sois tão tímidos assim? Mar, acalma-te. Vento, cessa-te. O que Jesus estava ensinando neste momento. E o nosso apóstolo, ele tem declarado que as tempestades, elas são inevitáveis, mas as tempestades também são pedagógicas. E Jesus aproveita este momento, um momento de uma tempestade, para trazer um ensino. Ele estava ensinando que existem tempestades nas nossas vidas, existem ações do mal, que elas se levantam e não são nas habilidades humanas que nós venceremos, mas serão nas habilidades espirituais. Os discípulos tentaram, mesmo sendo extremamente habilidosos, mas não conseguiram. E Jesus então se levanta ali, ele diz, olha, existe uma forma de vencer isso, é entrando no profético. O que Jesus faz, ele libera uma palavra profética. Jesus diz, olha, vento, cesse, mar, acalme. Queridos, nós estamos vivendo em dias assim, onde aqueles que eram habilidosos em muitas áreas não estão conseguindo vencer estes dias. E para estes e para todos nós, a chamada de Deus é, entre no profético. É tempo de entrarmos no profético. É tempo de alinhamento profético. É tempo de ativação profética. Queridos, nós, quando o inimigo se levanta, quando o mal se levanta, quando as tempestades se levantam contra nós, nós temos duas opções. Ou nós nos recolhemos com medo e esperamos aquilo passar, como os discípulos fizeram. Eles estavam com medo, eles estavam temendo, eles tentaram de tudo, mas depois se recolheram para buscar o auxílio de Jesus. Ou nós nos levantamos, como Jesus se levantou, e começamos a liberar as palavras proféticas. Começamos a declarar, através da nossa voz profética. Entenda, a nossa voz profética, ela tem poder para paralisar a ação das trevas. A nossa voz profética, ela tem poder para paralisar a ação do mal. A tua voz profética, ela tem este poder. É o que Jesus estava ensinando. Ele estava ensinando, olha, é momento de alinhamento profético. É momento de declaração profética, é momento de ativação profética, e vocês precisam compreender, eu estou ensinando hoje para vocês, que quando você libera a sua voz profética, quando você se posiciona alinhado neste alinhamento profético, aquilo que você declara, ele tem poder para paralisar a ação das trevas. E foi o que aconteceu, o vento parou, o mar acalmou, e veio grande bonança, e veio grande bonança. Nós estamos sendo ensinados a vencer este tempo, e como igreja nós estamos nos posicionando dentro deste alinhamento profético, liberando a nossa declaração profética, e nós estamos crendo e sustentando a nossa confissão que todo o mal que tem se levantado contra a minha vida, contra a sua vida, contra a nossa família, contra a nossa cidade, contra nosso estado, contra a nossa nação, ele será paralisado pelo poder do nome de Jesus. Ele será paralisado. É tempo de nos levantarmos mesmo, de dizermos, chega, basta! Até aqui o vento soprou. Mas agora é hora de entrarmos em grande bonança. Até aqui o mar foi revolto, mas agora é hora de entrarmos em águas tranquilas. E tudo isso é possível, tudo isso se torna possível quando nos alinhamos dentro do profético. Quando liberamos a nossa voz profética, quando entramos no profético. É tempo de nos levantarmos. É tempo de nos levantarmos mesmo. Na nossa casa, na nossa família, analisando se existe alguma ação do mal, se existe alguma ação das trevas, e dizermos, chega, basta.
Ah, mas pastor, isso aí acontece desde quando acontecia com meu pai, acontecia com meu avô, acontecia com meu tataravô, meu irmão, tudo bem, nós entendemos que existem ações malignas que elas são hereditárias, nós compreendemos e a Bíblia nos mostra isso, mas a partir do momento que nós temos uma aliança com o Senhor, e a partir do momento que nós estamos alinhados profeticamente, declarando a palavra profética, toda aquela maldição, ela perde o efeito, toda maldição, ela não se perpetua na minha vida e na sua vida, é a bênção de Deus que está sobre você, não é a maldição que está sobre você. É a bênção de Deus. E nós precisamos compreender, precisamos tomar posse disso. E nós temos declarado não só na nossa casa, não só na nossa família, mas também sobre a nossa nação. Queridos, o Brasil, ele é um celeiro de riquezas. O Brasil, ele é um celeiro de riquezas. Mas esse celeiro tem sido assolado pelo mal há anos, anos e anos. É um espírito maligno que traz agindo através dessa corrupção, que parece que não tem fim, mas tem fim, porque a igreja se levantou, porque nós estamos alinhados profeticamente, porque nós estamos declarando que chegou o fim da corrupção no Brasil, é chegado o fim da corrupção no Brasil, é chegado o fim, basta, chega, eu não aguento mais ouvir sobre corrupção. Chega, basta. Nós precisamos nos alinhar profeticamente. Agora é necessário compreender também que nós também somos agentes dentro do Brasil. E se estamos declarando que a corrupção deve ser exterminada no governo federal e também nos outros poderes, ela também tem que ser exterminada nos nossos corações, na nossa casa e na nossa família. Não pode haver corrupção no nosso meio. Isso é muito simples. E a linha é muito tênue, e nós temos que tomar cuidado. Nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, declaramos guerra contra o governo federal, declaramos guerra contra os poderes, mas se não nos cuidarmos, nós também caminhamos e aos pouquinhos, de uma forma sutil, agimos em um passo e uma atitude de corrupção. Tudo precisa ser exterminado. A nossa vida precisa ser passada limpo. A Bíblia diz em Isaías 59, versículo 1, que os ouvidos do Senhor, eles não estão agravados, eles não estão obstruídos, eles não estão impedidos de ouvir a nossa oração. As mãos do Senhor, elas não estão encolhidas, elas não estão escondidas ao ponto de não nos estender para nos abençoar e nos ajudar. Mas no versículo 2 diz, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, ao ponto de que Ele não vos ouça, ao ponto de que Ele não vos ouça. Então, como é importante nós pensarmos que é tempo de terminarmos, é tempo de exterminarmos, é tempo de neutralizarmos a ação das trevas no nosso Brasil, na nossa nação, mas é tempo também de alinharmos os nossos corações, impedindo que qualquer tipo de corrupção alcance a nossa casa, alcance a nossa família. É tempo de dizermos basta, é tempo de alinhamento profético. Alinhamento profético é isso. Alinhamento profético é colocar a minha vida no prumo de Deus, no rumo de Deus. Alinhamento profético é colocar a sua vida, a sua casa, a sua família na palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, é viver segundo os princípios da palavra de Deus. Isto é alinhamento profético. Quando conseguimos isso, e nós estamos caminhando para isso, e já estamos dentro disso, queridos, aquilo que nós declararmos vai acontecer. Aquilo que nós profetizarmos vai acontecer. Porque assim nós somos revestidos de autoridade. E nós estamos declarando que nós entramos no profético de Deus. Nós estamos alinhados profeticamente. Nós estamos ativos na nossa voz profética. E nada e ninguém vai parar a igreja de Jesus. Todo mal
que estiver agindo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado e sobre a nossa nação, é chegado o fim, estão com os dias contados e o tempo é agora, e nós dizemos basta, e nós dizemos chega, e nós dizemos vai embora do nosso Brasil, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Por quê? Porque a voz profética, ela tem poder para paralisar a ação do mal. A voz profética, ela tem poder para paralisar a ação do mal. E é o que Jesus ensinou nesta passagem com os discípulos. Agora eu quero ler um outro texto. Está em Mateus capítulo 8, versículo 5. Diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou perto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu criado faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste que te seja feito. Vai, e como crestes te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado ficou curado. O seu criado ficou curado. Apenas uma palavra, ela pode promover cura. Apenas uma palavra, ela pode promover cura. Agora, olha que interessante no versículo 9, quando ele diz assim, o centurião falando para Jesus: Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Queridos, o mundo espiritual, ele é regido por autoridade. O mundo espiritual, ele é regido por autoridade. E Jesus, ele tem toda a autoridade no mundo espiritual. A maior autoridade, a autoridade máxima no mundo espiritual, ela está na figura de Jesus. Ela está na pessoa de Jesus. Se o mundo espiritual, ele é revestido de autoridade, a maior autoridade no mundo espiritual, ela é Jesus. Está na figura de Jesus. Agora, interessante também pensarmos, porque Jesus, ele nos deu essa autoridade. E só pode dar algo quem tem algo, quem é dono de algo. E Jesus, então, ele entregou essa autoridade. Acompanhe comigo em Marcos capítulo 16, diz assim. Marcos capítulo 16, versículo 17. E diz: E esses sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando: olha, a autoridade que eu tenho, eu transfiro a vocês. Agora, ele está transferindo a autoridade para a sua igreja. A igreja de Jesus, ela tem autoridade. E a mesma palavra liberada que exerce um poder de autoridade no mundo espiritual, saindo da boca de Jesus, ela tem o mesmo poder e o mesmo efeito quando sai da boca daquele que é a igreja de Jesus. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem tanto poder na boca de Deus, na boca de Jesus, como na minha boca e na sua boca. Se nós declararmos, assim acontecerá. Se nós falarmos será curado, vai ser curado. Há poder e autoridade em Jesus. E também há poder e a autoridade sobre a igreja de Jesus. Queridos, apenas uma palavra. Ouse dizer apenas uma palavra. Apenas uma palavra pode mudar o destino de uma pessoa. Apenas uma palavra pode mudar o destino de uma família. Apenas uma palavra pode mudar o destino de uma cidade. Apenas uma palavra pode mudar o destino de uma nação. Apenas uma palavra. Por quê? Porque a palavra profética, ela tem poder para promover cura. Jesus disse: seja curado. Olha, eu não sou digno de que o Senhor entre
debaixo do meu telhado, disse o centurião. Diga apenas uma palavra. Jesus disse, então está curado. E imediatamente ele foi curado. A autoridade sobre a minha vida, a autoridade sobre a sua vida para declarar cura sobre a nossa casa, a nossa família, sobre as nossas vidas, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado e sobre a nossa nação. Jesus nos revestiu de autoridade. A palavra profética, ela é uma chave poderosa que acessa o reino de Deus. Mateus capítulo 16, versículo 18 e versículo 19 diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a minha igreja. E eu te darei as chaves do reino, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Jesus disse, olha, o reino, ele tem uma chave. Para acessar o reino, existem chaves. E te darei as chaves do reino. O reino de Deus, ele tem chaves para ser acessado. E a palavra profética, ela é uma chave poderosa. Porque ele disse aqui para Pedro, que representava a figura da igreja, ele diz, olha, aquilo que você proibir será proibido. Aquilo que você permitir será permitido. Quando ele disse, olha, eu te darei a chave do reino, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. O que ele está falando? Ele está falando, olha, aquilo que você falar, a tua voz profética, a tua declaração profética, ela vai estabelecer algo no céu, e ela vai estabelecer algo na terra. Ela vai proibir algo no céu e vai proibir algo na terra. Ou ela vai permitir que algo aconteça no céu e que algo aconteça na terra. Tamanha autoridade que nos foi transferida por Jesus, através da palavra profética. Queridos, como igreja nós temos declarado isso, assim como Jesus declarou para este servo, olha, ele vai ser curado. E ele foi curado. Como igreja nós temos declarado, não vai morrer ninguém do nosso meio. Não vai morrer ninguém do nosso meio. Há tanto poder na voz profética, na declaração profética, que eu lembrei um testemunho agora aqui. Eu tenho um discípulo que ele estava sentindo os mesmos sintomas do Covid, o Covid-19, e ele foi para fazer o exame. Ele tinha todos os sintomas, todos os sintomas. E ele chegou lá, primeiro você faz uma consulta com o médico, e a médica falou, você tem Covid. Falou, estou vendo seus sintomas aqui, analisando seus sintomas de Covid, você tem Covid. Ele falou assim, está amarrado em nome de Jesus. A médica pulou para trás assim, ó. Acho que ela não esperava. Ele falou, eu não tenho esse troço não. Eu não vou pegar esse troço não. Eu não vou ser acometido com esse troço não. Ela falou, você tem. Ele falou, eu não tenho. Ela falou, você tem. Ele falou, eu não tenho. Ficou quase virou um pagodinho ali, né? Você tem, eu não tenho. Ele falou, eu não tenho. Ela falou, então faz o exame. Ele falou, então vou fazer. E fez o exame deu negativo. Eu falei, agora volta lá para ela e fala assim, que há poder na palavra profética liberada. Há poder quando a igreja de Jesus entra no profético, se alia no profético e libera a voz profética, dizendo, vai ser curado, vai acabar a pandemia, nenhum de nós será acometido deste mal, e se por um acaso alguém pegar, ele vai ser curado pelo poder do nome de Jesus. Há poder na palavra profética. Queridos, Pedro entrou no profético. Pedro participou dessas duas situações, como ouvinte, aprendendo. A primeira tempestade lá, melhor dizendo, Pedro estava junto, mas ele não foi ativo. Quando o centurião aqui procurou Jesus para que seu servo fosse curado, Pedro estava junto, mas ele não participou ativamente. Mas em Atos capítulo 3, para encerrarmos, Atos capítulo 3, versículos 6 e 7, diz assim,
E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e os seus tornozelos se firmaram. Isso é extraordinário. Pedro e João estavam caminhando na hora nona, às 3 horas da tarde, para a oração no templo. E eles passaram por uma das portas do templo, chamado Porta Formosa. E ali encontraram um paralítico, e ele estava sentado como se esperasse receber algo de Jesus. Receber algo de Pedro. Jesus está com Pedro, mas não ali nesse momento. E eles esperaram receber algo de Pedro e de João. E João fitando os olhos nele, Pedro fitando os olhos nele, e Pedro fala assim: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu aprendi uma coisa. Eu entrei no profético. Eu estou alinhado profeticamente. E eu tenho a voz profética para você. A minha palavra profética para você é: levanta e anda. E naquele momento, o paralítico foi curado. Ele levantou e ele andou. Queridos, Deus está nos convidando para sair dessa categoria de ouvinte para a categoria de praticante da palavra de Deus. É hora de entrarmos no profético. É hora de nos alinharmos mais do que já estamos alinhados no profético. É hora de começarmos a declarar, a estabelecer os novos mundos com a nossa voz profética. Aquilo que nós falarmos está liberado, estará liberado. Mas aquilo que nós declararmos está proibido, assim estará proibido pelo poder do nome de Jesus. Você tem uma voz profética. Quando nós entramos no profético, os milagres acontecem. Jesus estava no profético. A tempestade cessou. O mar acalmou. Jesus estava dentro do profético. O centurião lhe procurou. O seu servo foi curado com apenas uma palavra. Pedro, saindo da categoria de ouvinte, entra no profético, se alinha no profético, libera uma palavra profética, demonstrando que estava com a sua voz profética ativa. Aquele paralítico foi curado. Milagres acontecem quando nós entramos no profético. O tempo que estamos vivendo não é com nossas habilidades que iremos vencê-lo. O tempo que estamos vivendo, entenda, as nossas habilidades, as nossas capacitações, as nossas faculdades, elas são importantes. Eu digo mental, física, espiritual, todos são importantes. Mas o que vai fazer com que vençamos neste tempo é algo espiritual. É além do físico. Não é na força do nosso braço, disse o profeta Zacarias. Não é por força, não é por violência, mas é pelo teu Espírito.